O homem sempre depositou suas esperanças em algo ou alguém imaginado como origem de uma dimensão extra-humana. Essa confiança ou fé levou-lhe a acreditar que, dedicando parte de sua força a uma crença ou religião, todos os seus problemas tenderiam a serem amenizados ou resolvidos, independente de dogmas institucionalizados. Tal sentimento de fé aparenta ter acompanhado historicamente o homem, não parecendo prudente desconsiderar tais indícios, pois do mesmo modo que ignorar o sol causticante do sertão nordestino não anula o desconforto do calor. A mera negação da existência de algo transcendente à existência material humana não anula esse sentimento que guia a prática de gerações e gerações de seres humanos desde os primórdios de sua formação. É possível crer que a prática da religião está atrelada diretamente à caridade, seja ela espiritual ou material. Quando o homem se doa a outro, tenta conseguir uma pequena fagulha do que acredita ser a centelha divina, criando assim o que os cientistas chamam de efeito borboleta, quando um acontecimento ou ação pode mudar a vida de milhares de pessoas. Caruaru, 1994. Josemar Sabino tem uma família grande e feliz. Como todos os dias, o café da manhã é descontraído. Jussara, sua filha mais nova, tem pouco mais de 1 ano de idade e é a alegria da casa. A avó de Jussara lembra de comprar pão na padaria próxima de casa e resolve levar a menina para passear e fazer-lhe companhia. Me esqueci de comprar o pão. E agora, hein? Tem que comprar, né? Vou levar Jussara comigo. Pra passear um pouquinho. Para passear um pouquinho, né? Jussara! Um carro desgovernado vai de encontro às duas que estão passeando descontraidamente. O veículo invade a calçada, mudando definitivamente o rumo da família. Muitos amigos nos visitaram. Pastores, padres, amigos do coração, tentando levar um consolo. E naquele momento realmente não existiria ninguém que me consolasse, a não ser uma filosofia extremamente ampla que me explicasse o motivo de tal fato. O que é que eu sou? Eu vim por quê? Pra onde eu vou? Onde é que eu tava? Onde é que? Quem me mandou? Qual é o nome da minha alma? A partir desse momento, o tempo se encarregou de me consolar através dos conceitos, princípios tão divulgados e tão estudados da doutrina espírita. E já se passaram 15 anos. Foi quando nós fundamos a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Naquela oportunidade ainda sem a sede. Mas ao longo do trabalho, do labor, nós nos instalamos ali na Avenida Cleto Campelo. Só aí foi que nos chegou a oportunidade de exercitar fora da casa espírita o trabalho de assistência espírita, não apenas na penitenciária Luiz Plácido de Souza, mas na Casa dos Pobres e, mais atualmente, na Casa de Auxílio Maria de Nazaré. E aí nós nos deparamos com uma nova situação. Abraçar a causa efetiva com a casa de auxílio construída ou não. E aí isso foi motivo de várias reuniões,
opiniões dissonantes. Uma parte não, que desejava só quando terminar a casa. Aí outro, mas as dificuldades e tal, e a necessidade acontecendo, o trabalho precisa acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem necessidade. A partir desse momento, nós começamos a nos mobilizarmos, gerarmos em torno da SEEC e dos seus fundadores, dos seus frequentadores, o estímulo necessário para a gente desenvolver mais uma tarefa de caridade num ambiente de extrema necessidade ali na Cidade Jardim. Faz uns 2 anos já que eu estou aqui e aprendi muita coisa aqui. Antes de eu vir para aqui, eu me sentia aquela pessoa assim, fechada, mas agora quando eu vim para aqui, eu fico mais leve, sabe, com um espírito mais leve. É muito importante ter essa casa de auxílio aqui. Ajuda muito a comunidade aqui do bairro, Cidade Jardim. Ajuda com pão, com cesta básica, calçado, roupa. Quando chega o sábado, eu faço as coisas tudo de manhã, aí quando dá a hora de vir, eu fico doidinha para vir. Não falta nenhum sábado. Nós fazemos o arrecadamento dos alimentos porta a porta. Saímos na comunidade, buscando alimento, não só alimentos como roupa, sapato e brinquedo para a criançada. Então, esse aqui é mais um fruto. Depois que a gente arrecada isso, uma vez no mês a gente se junta, a equipe toda, e vamos fazer a divisão de cada cesta. Ou seja, hoje nós temos 35 famílias cadastradas na campanha e a gente se junta aqui o pessoal todo e fazemos a divisão do arroz, do macarrão, que seja por igual a quantidade para cada família. A criatura humana ainda não está desperta para essa realidade. Eu digo realidade transformadora, porque só através do bem que se exerce, que hoje, como espírita, nós podemos intitular este bem como caridade, que nós vamos naturalmente nos elevando espiritualmente. Às vezes, determinadas instituições, digamos, querem promover mudança num determinado grupo, mas querem promover do ponto de vista do olhar dela, como sendo os elementos, digamos, os pontos centrais de mudanças devem ser partidos da instituição e não do grupo. Mas eu acho extremamente válida, esse tipo de proposta de intervenção, desde que tenha esse cuidado com a liberdade dos indivíduos. Quando eu estou falando de mim, Josemar Sabino, na verdade eu também estou falando da criatura humana como um todo, com os seus empecilhos, com as suas dificuldades, com as suas virtudes, as suas qualidades e defeitos. E a providência divina, ela é absolutamente perfeita. Nós aqui não compreendemos. Então, esta providência nos convida constantemente ao crescimento espiritual. Como imaturo que somos, nem sempre estamos atentos a essa realidade. A caridade é aquilo que nós fazemos e praticamos sem que haja o sentimento da resposta devida. Muitas vezes nós confundimos a esmola com a caridade. A própria ideia da concepção de religião traz em si algum elemento de caridade ou, digamos, pelo menos do que a gente poderia chamar de solidariedade entre os indivíduos. É claro que em algumas religiões isso vai ganhar mais roupagem, vai mais conotações. Então, por exemplo, a gente pode pensar como, por exemplo, através do espiritismo, como a caridade, por exemplo, ela ganha muito mais força, muito mais conotação, do ponto de vista de como a caridade passa a ser um instrumento, um veículo de ligação entre o fiel e digamos, a própria religião em si. Então, a caridade acaba sendo um elemento, digamos, fundamental e importante na constituição daquele universo religioso, ou a gente poderia dizer, daquela religião específica. Quando foi um dia, eu estava na minha casa, aí chegou a mulher e um homem daqui. Aí me convidando para eu vir para aqui, aí eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, estava em construção. Mas eu comecei a vir, pedindo fé em Deus, paciência. E vim da palavra de Deus aqui. Tinha muitos dias que dava até vontade de eu ganhar o mundo assim, sair sem destino no mundo. Mas graças a Deus ele melhorou muito agora. Eu acho que toda forma de intervenção sobre um grupo, do ponto de vista inclusive
tirar, digamos, determinados indivíduos de condições, né, digamos, desfavoráveis, né, tanto do ponto de vista material, mas também do ponto de vista até moral. É claro que o termo moralidade tem que ser bem pensado, bem trabalhado, porque nem sempre, né, o que uma instituição vê como moral, o grupo pode não ver como um elemento de moral. Então tem que ver como é que há um trabalho, né, de ligação entre o que uma instituição está pensando que é moral e o que o grupo na qual está tendo a intervenção pensa sobre moralidade. Primeiro eu citaria como uma escada de sustentação, um pilar de sustentação, a consciência, a ideia do que eu sou, é o autoconhecimento do próprio homem. Mas o homem precisa de algo mais, que é o sentimento, a ideia do sentir, a ideia de estar convivendo com o próximo e sabendo que se trata de um ser que é semelhante a ele, que possui as mesmas condições que ele possui, porém em estágio de evolução diferente. Mas nada disso teria sentido se não houvesse a ação. A ação ela é promovedora do crescimento maior do homem. Eu citaria como exemplo a água. A água ela é H2O, em qualquer estado físico, seja sólido, seja líquido, seja gasoso. Ou seja, ela passa por todas as fases, mas não perde a sua natureza, não perde a sua essência. Nos nossos estudos, na Sociedade de Estudos Espíritas, nós ao longo do tempo começamos a somatizar, a concretizar esse entendimento, né? Este convite nos chega das mais variadas formas. Pelo amor, que ainda não temos a sensibilidade para perceber essa realidade, pela razão, pela lógica, pelo bom senso e pela dor. Quando eu adentrei a doutrina espírita, eu fui convidado exatamente pela última instância, pela dor. Naquela oportunidade, eu queria saber os motivos das minhas aflições. Onde que eu tiver, mas eu me lembro, nossa, eu tenho que ir para a igreja, já tenho que ir para lá, né? Porque aqui a gente se sente feliz, arruma amizade, arruma muita amiga aqui dentro. Gente que eu comecei a conhecer agora há pouco e para mim é tudo na vida. Tá vendo como que é as coisas? Isso vai depender de você, do seu coração, né? Que a gente somos irmãos. É quando a gente vai rever o outro lado das pessoas que realmente não tem. Porque é fácil uma pessoa chegar na tua porta, bater e te pedir um quilo de alimento, você dizer que sim ou que não, que tem ou que não tem, e você ir além, ir na porta. É quando a gente vence mais ou menos o orgulho, né, a soberba que nós temos de ir na porta de cada pessoa, levar um sim ou um não. Mas raramente a gente leva um não. E contribui bastante assim, para o crescimento espiritual da gente. Muitas vezes fugimos dos nossos verdadeiros motivos, os motivos que nos fazem existir, e esse motivo, muitas vezes, ele é ofuscado pela ignorância, movido pela falta, muitas vezes, de uma perspectiva de vida mais brilhante, quando o homem se volta para o lado espiritual, esquecendo mais as coisas da matéria. O orgulho faz com que o homem se apegue mais às coisas materiais. Então o lema da fraternidade acaba sendo um lema que reforça politicamente, por exemplo, o momento histórico da França, né, mas que vai permear, né, na minha concepção, a própria ideia da leitura, por exemplo, que Allan Kardec vai ter posteriormente. Né? É claro que, não estou dizendo também que Allan Kardec pegou a noção de fraternidade somente da Revolução Francesa, né, mas ela, digamos, cria um boom a partir da Revolução Francesa e acaba sendo um elemento que foi trabalhado de forma importante, né, por vários pensadores, e Allan Kardec é um pensador. Né? Ser caridoso é você adquirir todo um conhecimento, toda uma postura de como ser, digamos assim, de como ser companheiro, de como ser compreensivo, de como ser condescendente, de como ser dócil. Nesse mundo que a gente está, que tem uma divisão enorme em religião, não pregam mais o amor, né? E aqui eles ensinam que o importante não é religião, e sim o amor ao próximo, o amor à caridade, e que sem amor a gente não é nada. Qual é o principal foco da medicina? É prolongar cada vez mais a vida. Então a gente entende que hoje o ideal é que pare-se todos os processos de morte e incremente todos os processos de nascimento.
Então a população do planeta vai chegar numa quantidade de pessoas, né, gigantesca, entendeu? E aí a gente pergunta, e como é que a gente vai conviver? Quais serão os nossos códigos de convivência? Qual será o nosso regimento interno nesse planeta Terra? É esse modelo que está aí ou a gente teria que fazer uma revisão? Aonde eu moro mesmo é uma comunidade muito carente. Carente de higiene, carente economicamente, carente espiritualmente, principalmente. E aqui é um lugar onde a gente supre todas as necessidades. Chico Xavier, sem sombra de dúvida, foi um homem que não se cansou de amar, não se cansou de ajudar, principalmente os mais necessitados, e trazia sempre uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de paz. Quando Jesus Cristo, em várias falas dele em público, ele sempre dizia, não veio mudar a lei anunciada por Moisés, mas dar cumprimento a ela acrescentando apenas mais um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a caridade deixa de ter essa notoriedade toda que a gente está dando hoje. Ela vai passar a ser uma prática comum do dia a dia. Tá? Nós seguramente estaremos nos tornando caridosos e difusores desse sentimento de caridade. Nos primeiros momentos, o conhecimento parece que nos invade, né? a mente. Mas chega um momento do exercício daquilo que nós já sabemos, né? Eu diria assim, que é a consciência daquilo que nós já sabemos, no exercício do bem, porque é a única forma de nos libertarmos de tantas situações inferiores que ainda nós carregamos. Raul Seixas, que disse uma frase uma vez que sempre me acompanha essa frase, principalmente quando a gente está falando de caridade. Raul Seixas uma vez disse que ele era tão egoísta, que o auge do egoísmo dele era querer ajudar. Assim disse o apóstolo Paulo: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. A cada dia se torna mais difícil praticar a caridade, sem ao menos ter nada em troca. Então, qual é o foco desta busca? Qual o prêmio em jogo? O único ganho ao dar sem olhar a quem é a salvação da alma, a evolução do espírito. Então, se não fosse por esses motivos, qual teria sido a verdadeira razão do Verbo ter se feito carne e habitado entre nós? Carpinteiro do universo inteiro eu sou. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Mas não sei porque nasci pra querer ajudar, a querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Carpinteiro do universo inteiro, eu sou assim. No final, carpinteiro de Por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado.